Fala, nação corintiana! Tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de informações do Corinthians para vocês. Cássio acerta sua ida para o Cruzeiro, disse não ao Corinthians e já acertou, está tudo certo com o Cruzeiro, fiel. Informações novinhas para vocês agora nesta tarde. Vamos trazer também informações sobre Nahuel Barros. Pode ser jogador do Corinthians? Sim ou não? Vou trazer informações para vocês, certo? Gostaria de pedir humildemente para você deixar o seu like, se inscrever em nosso canal, porque aqui, quando inteirarmos 30 mil inscritos, vou sortear duas lindas camisetas do Corinthians para vocês. Fiel, peço humildemente, por favor mesmo, deixa seu like, se inscreva nesse canal, são 2 vídeos diários, vou responder a maioria dos comentários que puder, tá? Só tenho um pouco de paciência ainda, porque estou em processo de recuperação, mas vocês sabem que aqui é um canal totalmente humilde e a minha prioridade é vocês. Fiel, antes de iniciar esse vídeo, peço humildemente para vocês prestarem atenção neste recadinho que o corintianeiro tem para vocês. Fiel, peço um minutinho da sua atenção para apresentar este aplicativo aqui para vocês neste exato momento que está revolucionando o mundo das apostas, inclusive maximizou muito os meus ganhos, tá? É um aplicativo de inteligência artificial que te entrega todas as probabilidades para de fazer a aposta no escuro baseado em sorte e comece a fazer apostas baseado em probabilidades e estudos, tá? Vou dar um breve exemplo aqui para vocês. Bayer Leverkusen e Roma. Você só clica aqui em analisar a aposta, ele já vai dar aqui um merchanzinho. Vamos mergulhar na análise do jogo entre Bayer Leverkusen e Roma. Escolha uma opção abaixo e ele já vai te dar as opções, como você está vendo aí, quem ganhará gols na partida em primeiro tempo. Vamos clicar aqui na mais óbvia. Quem ganhará a partida, ele já vai te entregar aqui os dados baseados no histórico de partida desses dois times, tá, fiel? É baseado em estudos, em probabilidades. E aqui ele já dá vitória em casa, jogando em casa, Bayer Leverkusen forte favorita. Acabou. Você vai pegar isso daqui e vai fazer a sua aposta independente da casa de aposta que você tiver. Vou dar outro exemplo aqui para vocês. Gols na partida. Ele já vai te dar toda a probabilidade de gols que pode sair nesta partida. Isso em qualquer aposta que você quiser fazer, tá, fiel? Este aplicativo realmente ele é maravilhoso e eu garanto para vocês, ó, bem, de acordo com as análises, o confronto terá uma probabilidade de 84% acima de um gol, 64% acima de 2 gols e 39% acima de 3 gols total na partida. Cara, esse aplicativo aqui, ele é maravilhoso, ele te entrega todas as probabilidades de gols da partida, de quem vai vencer. Você não pode ficar de fora dessa. Ele dá os horários de todos os jogos, o histórico de todos os jogos. Basta você escolher o jogo que você quer fazer a aposta e você clicar aqui que ele vai te entregar todas as probabilidades. Eu garanto para você e vou deixar o link fixado no primeiro comentário. Certo, fiel? Bora lá, fiel, porque o Cássio é o novo goleiro do Cruzeiro. Chegou essas informações agora no final da noite. Saiu no canal do Cereto, que é um canal de grande responsabilidade sobre notícias do Corinthians. Saiu em mais redes sociais aí de caras, de setoristas aí de grande responsabilidade também no cenário esportivo brasileiro. Alguns jornalistas também já estão dando que o Cássio é goleiro do Corinthians. A minha fonte não me confirmou que é 100% concreto que ele já é jogador do Cruzeiro. Porém, trouxe para vocês no vídeo anterior, no vídeo mais cedo, que ele estava muito avançado com o Cruzeiro e poderia ser sim jogador do Cruzeiro. Fiel, a grande questão aqui sobre as últimas informações que eu pesquisei é o seguinte, que o Cássio estava insatisfeito com a proposta feita pelo Corinthians, porque não havia aumento salarial e seria um contrato de 1 ano. O goleiro teria se sentido ofendido, porque ele não quer jogar mais 1 ano e aposentar. O Cássio quer jogar aí até os 40 anos de idade e a proposta do Cruzeiro é 3 anos de contrato e um salário maior que o jogador. O jogador é profissional, eu entendo. O Cássio é profissional, ele quer ganhar mais, ele quer uma estabilidade de contrato, tudo bem. Ninguém está questionando esta situação do Cássio Ramos em querer uma estabilidade, em querer ganhar bem. Só que um verdadeiro ídolo do Corinthians, desculpa, você não é, Cássio. Porque o sentimento do torcedor do Corinthians hoje é um sentimento de traição.
Porque a maioria dos torcedores gosta de você, entende que você é ídolo, responsável direto pelo título da Libertadores e Mundial. Você tem que entender que no primeiro ápice que você foi para o banco de reservas, você já começou a olhar propostas dos times com mais carinho. Você é um cara que não aceita crítica, você é um cara que só quer ficar no topo, que quer ser elogiado o tempo inteiro. E o Carlos Miguel, hoje, nesse momento para o Corinthians, era a melhor opção. Tanto é que ele está correspondendo dentro de campo. Mas nem por causa disso você tinha que abandonar toda a sua história que você conquistou. É diferente um treinador abandonar, igual o Tite abandonou. Mas você, por tudo que você conquistou no Corinthians, cara, você sair para jogar no Cruzeiro. No Cruzeiro, time pra mim pífio, sem grandeza nenhuma, pelo menos perto do Corinthians é uma minhoquinha. Pelo menos perto do Corinthians é isso aqui, o Corinthians tá aqui. Aí você me abandona o Corinthians para jogar no Cruzeiro. Beleza, tudo bem, vida que segue, só que eu não engoli essa história. Rogério Ceni no São Paulo aposentou lá, recebeu inúmeras propostas, porque o Rogério Ceni ficou no auge por muito tempo e não foi para nenhum time. Amou o São Paulo do começo ao fim. O Marcos amou o Palmeiras do começo ao fim, com várias propostas também. Então você foi o único goleiro aí que teria tudo para marcar a sua história e preferiu sair do Corinthians. E não vem aqui, fiel, jornalistas, igual eu vi aí muitos falando, que o Corinthians errou na situação do Cássio. O Corinthians fez tudo que podia. O Corinthians errou na situação do Cássio, corintianeiro. Errou no quê, fiel? Errou no quê na situação do Cássio? Ai, porque o Corinthians não deveria colocar o Cássio no banco de reservas, porque ainda os caras que pediram o Cássio no banco de reservas vão se arrepender. Porque o Cássio tinha que ser titular absoluto o tempo inteiro. Ah, fiel, como assim, cara? Nenhum jogador é blindado. O Corinthians é maior que qualquer atleta. Maior que Ronaldo, Marcelinho Carioca, Neto. Qualquer atleta que já fez história no Corinthians. E o jogador tá merecendo ir pro banco de reservas, tem que ir, tem que parar com essa história de ficar defendendo o medalhão, de ficar protegendo o medalhão, de ficar blindando o medalhão. Não existe isso. O Corinthians é maior que qualquer jogador, inclusive que o Cássio Ramos. Então, o meu sentimento hoje aqui é um sentimento de revolta, um sentimento de tristeza, que a gente vê um ídolo saindo do seu clube, onde ele conquistou tudo, para jogar no Cruzeiro, porque ele foi para o banco de reservas. Porque ele começou a ver com bons olhos outras propostas, porque ele foi para o banco de reservas, fiel. E isso não existe. Ele tá achando que é quem? Você tá achando que você é quem, Cássio? Você tá achando que você é Deus, cara? Você não pode pegar um banco de reserva que você já vai ficar melindradinho? Ah, tô insatisfeito com o contrato. Vai na mídia, fala, fiel, eu tô me sentindo prejudicado. O Corinthians me ofereceu 1 ano de contrato, não aumentou meu salário, explica-se. Não fica melindradinho, não. Porque a grande questão aqui é que nós sabemos, pelo menos eu sei, eu tenho informações, que você ficou chateado com o banco de reservas, não com o contrato em si. Porque o Corinthians renova com 1 ano, depois renova por mais 1 ano. Você não aceita ser banco de reservas do Carlos Miguel, você é arrogante. Você não aceita pegar banco. Essa é a grande questão. E não tem nada demais nisso você querer jogar. Isso é até saudável para o clube. Mas vai para o banco de reservas, trabalha mais forte, volta com mais confiança, porque você estava tomando um frango atrás de frango todo o jogo. Aí vem gente dizer que os torcedores vão se arrepender porque desejaram o Cássio no banco de reservas, cara. Não tem arrependimento nenhum, com todo o respeito à história do ídolo Cássio. Porque o Cássio é melhor que o Carlos Miguel, que vocês vão ver ainda, que o Cássio vai brilhar no Cruzeiro. Cara, se o Cássio brilhar no Cruzeiro, parabéns para ele. E eu acho que não era a hora do Cássio sair mesmo, porque o Carlos Miguel, no primeiro princípio de instabilidade, a gente vai pôr quem? Matheus Donelli? Nem sei se esse cara tá no Corinthians ainda. Vai pôr Matheus Donelli? Quem que o Corinthians vai colocar no gol? Goleiro da Copinha? Então o Cássio, ele era o substituto imediato, e não quer dizer que a titularidade do Carlos Miguel seria eterna, porque o Carlos Miguel tá começando agora, tá passando por provações. Carlos Miguel não tem 7 jogos como titular no Corinthians. Então como que a gente vai garantir o Carlos Miguel? Não, é questão de tempo para a gente entender como que o Carlos Miguel funciona. E se ele continuar bem assim, fazendo milagres todos os jogos, é lógico que ele vai ganhar uma sequência, e ele merece ganhar uma sequência, porque apesar de não ser ídolo do Corinthians ainda, é um cara que trabalha muito, é um cara que se dedica muito e que vem fazendo partidas boas. Então, na minha opinião, senhor Cássio Ramos, o senhor foi
cara, muito infeliz nessa sua aceitação de ir para o Cruzeiro. Você só foi mais um jogador business. Você deu a entender que para você o que importa é o dinheiro, porque você aceitou um salário maior. É isso que foi a grande questão. Você aceitou um salário maior para jogar no Cruzeiro e não aceitou ficar no Corinthians, onde você já era ídolo, onde você poderia crescer ainda mais, bater recordes atrás de recordes. Não, você preferiu ir para o Cruzeiro, diferente do Rogério, que aposentou no São Paulo, e diferente do Marcos, que aposentou no Palmeiras. Comentem aí, fiel, o que vocês acham dessa história do Cássio Ramos, que eu quero saber a sua opinião. Fiel, são informações que o Corinthians poderia contratar o atacante Nahuel Barros, que tem contrato até dezembro com o São Lourenço deste ano. Daqui menos de um mês ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. A grande questão é que o Corinthians tinha muito interesse em contratar o Nahuel Barros, tá, fiel? Houve até um princípio de conversa, um início de conversa, porém o Corinthians deu uma afastada nas negociações depois que começou a olhar para o John Kennedy com mais carinho. Então não é certeza mais do Corinthians contratar o Nahuel Barros. Fiel, mas como assim? O Corinthians desistiu do jogador? Muito pelo contrário, tá, fiel? O Corinthians continua sondando o jogador, porém hoje a prioridade é o Kennedy do Fluminense, é o atacante, é o John Kennedy, tá, fiel? Mas se não der certo o John Kennedy, o Corinthians pode voltar aí a conversar com o Nahuel Barros, tá? Então é um jogador que não está descartado, mas não é prioridade mais. A prioridade hoje para o ataque é o John Kennedy. Esse sim, o Corinthians vai fazer uma proposta em caráter oficial para o Fluminense no meio do ano para tentar tirar o jogador de lá. Nahuel Barros era uma grande opção para o Corinthians sim, mas já não é mais, porque a prioridade agora passa a ser o John Kennedy. Mas caso não haja negociações, o Corinthians ainda pode negociar com o jogador sim, tá, fiel? Na minha opinião, eu não vejo com bons olhos uma contratação do Nahuel Barros, tá, fiel? A corintianeiro, mas por quê? Porque não passa de uma outra aposta. Quantas mais apostas a gente vai ter que fazer? Vocês acham que um atacante de São Lourenço vai vir aqui e vai arrebentar? Porque se fosse tão bom assim, o clube queria renovar. Não vai existir renovação. Então o Nahuel Barros passa a ser uma oportunidade de mercado. Um jogador que vai assinar no meio do ano e pode sair de graça no final do ano. Ou pode assinar com o time e pedir a sua liberação e o time ir lá e pagar o restante da multa contratual, que não é uma multa alta, mas é uma aposta. Vocês concordam comigo? Corintianeiro, o que é aposta para você? Um jogador que não está tão bem no clube ou que não está jogando bem e o clube vai lá e contrata para ver se dá certo. Tem muitas apostas que deram certo. Vocês querem um exemplo de uma aposta que deu muito certo no Corinthians? O Jadson. Porque quando o Jadson estava mal no São Paulo e houve aquela troca com o Pato e o Jadson, foi duas apostas que deram certo. Porque o Pato começou a jogar bem no São Paulo e o Jadson destruiu no Corinthians. Isso foram apostas, então as apostas podem dar certo, mas não é garantia de sucesso. A garantia de sucesso, fiel, e nem é 100%, é quando você pega um jogador que está jogando bem num clube, que existe o desejo de renovação e você vai lá e contrata por cifras financeiras maiores que aquele clube está oferecendo. Então, se o jogador está jogando bem, se ele está se dando bem, a probabilidade dele continuar jogando bem é maior. Vocês concordam comigo? Então esse é o jogador com eficiência, esse é o jogador que chega para ser titular, um jogador que já está bem na sua posição e não um jogador que é previsível, que joga um jogo bem, 3 não, que é o caso do Nahuel Barros aí, tá, fiel? Inclusive eu quero que vocês comentem para mim saber a sua opinião. Então John Kennedy é prioridade no Corinthians e Nahuel Barros começou a ficar aí como segunda opção. Certo, fiel? Fiel, queria trazer essas informações rápidas para vocês. Tinha muita gente me perguntando aí sobre o atacante Nahuel Barros e muita gente aí falando sobre o Cássio. Por aí, informações, Cássio é um novo goleiro do Cruzeiro. Certo, fiel? Quero agradecer demais a sua presença aqui. Foi um breve recadinho aí para vocês mesmo, só para não ficar em branco. Amanhã, 11h30 da manhã, o Corintianeiro tá com um novo vídeo no ar aí para vocês, certo? O meu muito obrigado por tudo e vai Corinthians!